Olá, estamos começando o TVT Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre educação inclusiva. A primeira lei que trata sobre o tema é de 1961 e diz que, quando possível, toda a educação de pessoas com deficiência deve ser realizada em escolas de ensino regular. A Declaração Mundial de Educação para Todos, da Unesco, de 1990, diz que toda e qualquer pessoa deficiente deve ter o acesso à educação garantido nas escolas. E para debatermos sobre o assunto, convidamos a professora Vivian Massulo, formada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente é professora nos cursos de graduação da UNAERP. Seja muito bem-vinda, Vivian. Bem-vinda! Mas antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos assistir a um vídeo feito na Universidade de Ribeirão Preto para saber o que as pessoas pensam sobre educação inclusiva dentro das instituições de ensino. O que você entende quando falamos do termo educação inclusiva? Educação inclusiva, para mim, é igual cotas, sabe? Você tem que incluir todas as pessoas, independente da etnia, da raça, em determinada aprendizagem. Olha, eu entendo que é um termo onde possibilita que pessoas que não estão, talvez, inseridas de uma forma facilitada na sociedade, no meio educacional, né, possam ter mais acesso, possam estar mais, acho que, chegados, né? A educação inclusiva, basicamente, seria você inserir as pessoas que normalmente têm alguma dificuldade de se inserir, né, nas escolas, nos ambientes, escolas com rampas, mas infelizmente a gente vê que na nossa realidade não é bem o que o termo propõe-se a fazer, né? Professora, como vimos nas entrevistas, a maioria teve dificuldade de explicar o que é educação inclusiva. Você poderia esclarecer? Bom, a gente tem, né, no campo da educação inclusiva, uma confusão, muitas vezes, com o termo acessibilidade. Deu para perceber nas entrevistas que as pessoas entendem, né, que as pessoas com deficiência ou com transtornos de aprendizagem, elas precisam estar incluídas. Mas a questão não é só sobre acessibilidade, porque acessibilidade essas pessoas precisam em qualquer lugar, né? É olhar para essas pessoas como sujeito de direitos constitucionais e direitos, né, pela sua condição, estarem incluídas numa escola, num ambiente regular de ensino. Então, essas pessoas estarem frequentando as mesmas escolas, nas mesmas condições que uma pessoa que não tem deficiência ou transtornos de aprendizagem também frequenta e utiliza. Em 2015, foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão, que assegura a inclusão social e a cidadania a todas as pessoas. Essa lei representa um avanço na educação de pessoas com deficiência? Sim, essa lei a gente tem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E ela hoje é a maior legislação que a gente tem que regulamenta todas essas questões e que traz a inclusão como um processo essencial, principalmente, né, no campo da educação. Né? Não só da inclusão social ou da inclusão educacional como acessibilidade, mas também garante que essas pessoas estejam incluídas e tenham adaptadas a todas as questões em relação à educação e suas necessidades educacionais. Em abril deste ano, o governador do estado de São Paulo assinou um decreto que define que os assistentes de ensino, garantidos pelo estado, só poderão atender alunos diagnosticados com autismo, transtorno global de desenvolvimento ou deficiências múltiplas associadas às condições anteriores. Qual sua avaliação sobre esse decreto? Esse decreto, ele tem pontos positivos e negativos, tá? Pontos positivos é que assistente de ensino não é uma pessoa especializada em educação como o atendimento educacional especializado. Esse atendimento educacional especializado, ele continua sendo garantido por lei em todas as escolas da federação, não só do estado. O que o governo do estado fez foi, como ponto positivo que eu vejo, por exemplo, uma pessoa que precisa de uma assistência, né? Então, um familiar que possa acompanhar uma criança na escola, uma criança que precisa de um acompanhamento terapêutico, ou uma outra pessoa, né, que possa estar junto dentro da escola. Então, esse decreto, ele pelo menos regulamenta isso. Então, a mãe pode acompanhar o filho, né? Então, ok, além do atendimento educacional especializado. Então, o atendimento educacional especializado é mantido por um pedagogo especialista em educação especial inclusiva, que vai pensar toda a parte educacional. Esse assistente seria alguém
a mais. Então, uma pessoa que ela tem uma necessidade de se regular e ela se regula, por exemplo, na presença da mãe. A mãe pode ser esse assistente. Então, esse decreto diz claramente que essa pessoa não tem nenhuma autonomia sobre a parte educacional e que ela não vai onerar o Estado. Então, ela não é um contratado do Estado. É uma pessoa extra que a família pode, né, promover. Como pontos negativos, a questão de restringir, né, para transtornos de aprendizagem, né, e não deixar generalizado, porque não quer dizer que uma pessoa que tem um transtorno global do desenvolvimento, um autista, né, que essas pessoas precisam, obviamente, mas não quer dizer que outras pessoas com outras deficiências, né, ou transtornos de aprendizagem, né, neurodivergentes, não precisem também dessa assistência, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma paralisia cerebral, ela tem toda uma dificuldade motora e às vezes severa, né? E que a parte emocional, a parte cognitiva é preservada, então não quer dizer que essa pessoa também não vai se sentir nervosa, ansiosa, talvez ela só não consiga demonstrar porque ela tem, né, a parte motora realmente afetada. Então, para essas pessoas, por que não, né? Então, esse é um outro ponto negativo. E um outro ponto ainda que eu considero negativo também é a questão de desresponsabilizar, numa certa medida, o Estado em relação a esses cuidados, né? Então, na lei, nas leis, nos decretos, né, nesse decreto mesmo, isso não fica claro, mas a gente pode ler assim na prática. Se você não está satisfeito com o que a gente oferece, você então traz alguém para acolher seu filho, né? E isso tira um pouco da responsabilidade do Estado em oferecer mais profissionais qualificados que poderiam estar fazendo isso, terapeutas ocupacionais, psicólogos escolares, né? Alguém para acompanhar e que sejam pessoas, né, contratadas pelo Estado. Importante dizer também que esse decreto funciona só para as redes estaduais. Então, as redes municipais, né, não precisam seguir esse decreto. Então, isso está condicionado a escolas, por exemplo, de ensino médio e algumas de ensino fundamental, ali nos anos finais, principalmente. Vamos assistir a mais um vídeo feito na universidade, em que perguntamos aos entrevistados se as instituições de ensino estão preparadas para receber alunos com deficiência. Você acha que as instituições de ensino estão preparadas para receber alunos com deficiência? Não todas, principalmente eu acho que as públicas, né? Não, sinceramente nem um pouco. São muito poucas as que realmente conseguem criar um ambiente para incluir as pessoas, seja por deficiências psicológicas, físicas ou algo do tipo. Então a gente vê que a maioria não tem rampas, principalmente as mais públicas, os lugares mais abertos que não possuem tanto, principalmente quando não tem uma pessoa para se incluir na universidade, na escola, não se cria um ambiente para essas pessoas. Eu acho que algumas estão se prontificando cada vez mais para isso aconteça, porque eu acho que é um tema que está vindo com mais peso durante esses últimos tempos. Professora, a maioria das pessoas respondeu que as escolas não estão preparadas. Você concorda? Eu concordo, né? E aí a gente tem também duas questões e dois momentos, né? As escolas e as universidades, né? Todas as instituições de ensino que são anteriores ao decreto, né? Então, que já tinham prédios, né? Que já tinham estrutura e precisaram se adequar. Então, foram fazendo, né, adequações conforme, né, foi sendo possível. Quando a gente fala de inclusão, a gente também está falando de dinheiro, né? Que é preciso investir em profissionais, em infraestrutura. E a gente tem escolas, instituições de ensino, universidades que vêm depois desse decreto da legislação da lei de 2015, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já vem preparada, né, já se constrói um ambiente todo preparado para atender essas pessoas. Mas não tem só a questão da acessibilidade, né? Se a gente está falando de inclusão na educação, a gente está falando de todo esse preparo e adequação para receber essas pessoas. Então, para além do acesso, que também é uma questão importante, porque essa pessoa precisa frequentar as aulas, né? Precisa chegar até o local, mas também o que é que vai ser adaptado pedagogicamente para essa pessoa poder ter ali um ensino regular como as outras, né? E aí a gente enfrenta muitas questões também, né? De 2015 para cá,
os profissionais têm se adaptado, então a gente meio que foi, na educação, trocando o pneu do carro para ele andando, né? Então não tinham profissionais, foram surgindo legislações, foram sendo contratadas pessoas, e aí isso foi se aprimorando. Então a gente ainda está muito aquém do que deveria ser, né? Mas a gente já avançou bastante nesse sentido. E quais são as políticas públicas que promovem a educação inclusiva no Brasil? Bom, a gente tem, né, no âmbito federal, né, todas essas legislações que vão dizer que as pessoas, né, os pedagogos e o atendimento educacional especializado precisa promover uma educação adaptada a essas pessoas nas suas diversas necessidades. Então, essa acho que é a primeira garantia. E aí a gente tem o Conselho Nacional de Educação Especial e Inclusiva, pensando, né, diversas políticas, o retorno desse conselho em 2023, que foi muito importante. O outro programa, né, é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que injeta dinheiro nas escolas do Brasil inteiro, sejam municipais, sejam estaduais, federais, mas um dinheiro específico para isso. Então, por exemplo, números do ano passado. A gente teve cerca de 100 milhões destinados a mais de 5 mil escolas, e parte desse dinheiro foi para a escola poder investir naquilo que ela entende que é melhor, então essas acessibilidades, né, salas de aula, reformas e tudo mais, e parte desse dinheiro foi compras de materiais para salas multidisciplinares para fazer um atendimento diferenciado a essas pessoas. Esse é um dos programas. E a gente tem também programas de formação de professores, né? Porque não é só colocar esse aluno para dentro da escola, essa talvez seja a parte mais fácil, mas que tudo seja adequado para que essa pessoa tenha qualidade, né, no que é oferecido para ela em termos de educação. Então, tem um programa forte de formação de professores, que também entendo que é uma política importante. Quais são os principais benefícios da educação inclusiva para os alunos com deficiência e também para a comunidade escolar como um todo? Para a pessoa com deficiência neuroatípicas, né, e com transtornos de aprendizagem, os benefícios são enormes, né? Acho que são incalculáveis. Então, a gente tem desde a questão da socialização, né, até mesmo a questão da aprendizagem. Então, uma pessoa que está inserida numa escola regular, né, e estou dizendo isso porque por muito tempo a gente teve legislações que apartavam, então as salas de aulas especiais, né, em que alunos com deficiência ficavam numa sala só essas pessoas, ou mesmo em instituições específicas. Então, estar em sociedade faz com que essas pessoas também desenvolvam habilidades sociais. Conversar com as pessoas, ampliar seus ciclos de amigos, né? Ampliar vocabulário, né? Desenvolver habilidades de comunicação e também as aprendizagens, né? Múltiplas aprendizagens que elas podem fazer. E ver essas pessoas dentro das suas potencialidades. Então, eu entendo que para as pessoas, né, que têm a deficiência e transtornos de aprendizagem, os ganhos são enormes. Socialmente falando, como essas pessoas, historicamente, foram apertadas da sociedade também, o fato da gente estar convivendo, né, mais, a gente consegue ver a pessoa nas suas diferenças, né, e aprender a lidar com elas, respeitá-las e também entendê-las dentro das suas potencialidades, né? Então, a gente está falando, claro, ainda é muito pouco, né, do que a gente poderia ter de pessoas com deficiência ou transtornos dentro das escolas, mas o fato de crianças crescerem, né, junto com essas pessoas, fazem com que elas sejam mais tolerantes, mais respeitosas, que elas ajudem, mais empáticas também, e para a sociedade no geral, porque se a gente pensar também, né, na empregabilidade dessas pessoas, quanto mais elas estão inseridas e desenvolvem essas habilidades, melhores serão as colocações no mercado de trabalho. E as pessoas também que empregam vão ver essas pessoas de uma forma diferente. Então, eu entendo que os ganhos são enormes, tanto para quem, né, tem a deficiência ou os transtornos de aprendizagem, quanto também para a sociedade de uma forma geral.
E quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes com necessidades especiais na transição para o ambiente universitário? Eu entendo que não é só para os estudantes com necessidades educacionais especiais, mas para todos os estudantes, e para eles não é diferente, que é a questão de fazer essa transição do ensino médio para o ensino superior com autonomia, né? Então, é um outro tipo de ensino, essa pessoa precisa ter mais autonomia, independentemente de ter transtorno ou não. Mas para essas pessoas, às vezes, é um pouco mais difícil, né? Porque se elas têm, por exemplo, dificuldades de comunicação, então chegar numa biblioteca e pedir um livro, né? Ou perguntar como funciona tal coisa, onde ela precisa ir, né? Onde ela precisa estar para fazer um pedido, um requerimento, às vezes isso é um processo mais difícil. Então, ter essa autonomia, entender como funciona o ambiente acadêmico, né? Às vezes essa pessoa precisa de um auxílio maior. Então, para elas, né, além dessa transição que é natural do ensino médio para o ensino superior, né, já ser diferente, um ambiente diferente, o que é exigido dos estudantes já ser diferente para essas pessoas também, elas ainda vêm com essa carga, né, das particularidades das suas dificuldades. Então, às vezes elas precisam de um auxílio, de um tutor, alguém que, né, realmente ande com elas pelo campus, que vá auxiliá-las para conversar com alguém, para ir conversar com um coordenador, né? Então, essas pessoas, dentro das suas dificuldades, elas têm ainda mais essa questão relacional, né? E que, às vezes, por exemplo, ali na escola, ela está assessorada por um professor ou por um grupo de professores que acompanha ela o ano inteiro, né? E que está ambientado com as suas questões. No ensino superior, os professores vão trocando, às vezes, de acordo com as disciplinas, né? Então, também se ambientar isso e os próprios professores, né, entenderem das necessidades, isso também é um processo mais difícil, mas que não é impossível, né? Se eu tiver diálogo, assim, eu entendo que vai para funcionar bem. Qual tipo de treinamento ou desenvolvimento profissional você recomenda para professores que trabalham com alunos com deficiência? Bom, além, né, dessas pessoas terem aí uma formação, né, específica, então pedagogos, psicólogos, né, tem pós-graduações em educação especial inclusiva, em neuroeducação, né, então essas pós-graduações, elas são específicas, vão tratar de todas essas questões, todas essas dificuldades de aprendizagem nos diferentes transtornos, e como funciona, por exemplo, cognitivamente, né, neurologicamente, essa questão da aprendizagem. Então, eu entendo ser importante, né, tanto a formação inicial, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, mas também procurar investir nessas formações específicas. E as escolas têm programas de formação, né, as universidades também têm programas de formação que são permanentes e que acontecem, né, às vezes semestralmente, enfim, para falar dessas questões. Agora, quem vai lidar diretamente com essas pessoas precisa de uma formação específica. Professora, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Obrigada. O TVT fica por aqui e até o próximo programa.